dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia, sexta-feira, hoje dia 15 de julho de 2022, manhã com tempo instável, parcialmente encoberto, até ameaça melhora agora, mas tivemos um pancadão de chuva agora há pouco aí, aqui na região de São Carlos, né? Como previsto, mas também há uma previsão aí de melhora gradativa no decorrer dessa sexta-feira. A temperatura de momento aqui na rua Padre Anchieta com a Monteiro Lobato está na casa dos seus 18 para 19 graus, segundo a meteorologia. Quadro Entrevista que tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia que é do Juarez, bem no centro, aqui em São Carlos. O telefone é o 3325-4123, são quase 40 anos de tradição. Farmácia São Jorge com atendimento familiar para com a sua família, na rua Avenida Santa Catarina, com uma linha completa de suplementos, de cosméticos e medicamentos com preço diferenciado e condições. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, aqui em São Carlos. 7h36, o quadro Entrevista hoje recebe a presidente do Poder Legislativo aqui de São Carlos, a vereadora Cindirleia Argenta Asman. Está aqui conosco para falar um pouquinho sobre os trabalhos da casa, principalmente no primeiro semestre. Vereadora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os radiovintes, bom dia ao nosso povo são carlense. Muito bem, o que dá para destacar aí? Porque foi finalizado semana passada, né? Ou essa semana? Essa semana nós tivemos... Dia 11, né? 11. Foi agora segunda-feira, a última sessão do semestre, de uma forma geral. O que dá para dizer desses trabalhos aí em 6 meses, né? Nessa que foi a primeira vez que a vereadora Cindirleia preside a casa, na sua primeira vereança também, né? Isso aí, Elvis. Então, com certeza foi um desafio, está sendo um desafio, né, grande, ser presidente esse ano, né, de 2022, do Poder Legislativo do município de São Carlos. Assumir com muita responsabilidade o Poder Legislativo, né, como assim assumir a minha vereança também com muita responsabilidade. Estamos trabalhando com os vereadores no Poder Legislativo com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita parceria, com muito diálogo, né? Que eu sempre vejo que conversando, dialogando, nós seguimos um rumo melhor para o nosso município. Então, sempre conversando com os vereadores, a gente sabe que cada pessoa tem um posicionamento diferente, muitas vezes, mas isso é democracia. Isso é importante ter essas diferenças. Já pensou se todos nós pensássemos iguais, né? Não seria normal. Então, o normal é ter pessoas pensantes com opiniões diferentes. Então, dentro dessas possibilidades, a gente conduz o trabalho da Câmara com muita tranquilidade, entendendo cada um, entendendo cada posicionamento e defendendo as pautas que a gente acredita, né? Então, nessa harmonia que eu vejo que nós precisamos na Câmara de Vereadores ter com o Poder Legislativo entre todos os vereadores, nós buscamos trabalhar várias pautas em conjunto, né? Uma delas foi trazida pelos vereadores que são donos de autoescola, que foi a questão das carteiras, né? Exato. Então, foi uma pauta que nós abraçamos juntos com o município de São Carlos, Águas de Chapecó, onde se deu, né, que se manteve como estava, não teve aquela mudança que estava prevista em ter. Então, foi uma grande conquista que eu diria que nossa Câmara de Vereadores, né, conseguiu juntamente com a de Águas de Chapecó, foi o que nós abraçamos a causa ambos dos 2 municípios, né? Então, são pautas importantes. Outra pauta muito importante que a gente abraçou junto também com o Executivo foi a questão da água, da Casan. Casan, né? Onde nós participamos de eventos, né, na UVESC, em Florianópolis, levamos moções aprovadas pelos vereadores aqui, por todos os vereadores aqui da casa, né? E abraçamos essa causa junto com o Executivo, tivemos respostas também, mas a gente sabe que esses trâmites todos não são tão fáceis. E eu penso que como Câmara de Vereadores, a gente quer que cada cidadão são-carlense tenha água de boa qualidade nas suas torneiras, né? Que não falte água, porque nós moramos num município próximo a rios, né? Então, não teria como justificar falta de água. Então, seria um problema, sim, na Casan. Então, nós também fomos buscar questionar
né, essa demanda juntamente com todos os vereadores do Poder Legislativo do nosso município. Outra pauta importante que a gente abraçou, Elvis, foi a questão da Celesc. A energia elétrica. Né, energia elétrica. Então, a gente teve uma reunião com o André Rafael Curtarelli, né, que é lá da Celesc. Mandamos ofício, não recebemos retorno dele assim, mas ele nos atendeu no período muito bem. É uma pauta que eu sei que o Executivo também cobra, mas nós do Legislativo também temos que cobrar, porque nós somos eleitos para legislar, para cobrar. Não é só cobrar o Executivo, mas cobrar todos os órgãos que regem, que são públicos. Nós temos obrigação de estar cobrando. Então, era a pauta que a Celesc, questão, muita falta de luz na cidade, muita falta de energia também no interior. Então, foi pautas que a gente abraçou e foi lá, né, tiramos o tempo, fomos lá, questionamos, aprovamos em Câmara por todos os vereadores e fui buscar também. Então, são todas essas pautas, Elvis, são pautas importantes. Outra pauta muito importante que o Legislativo abraçou junto com o Executivo foi a questão da saúde do nosso município. A gente sabe que há muito já tempo anda se empurrando com a barriga, muitas questões aí. E foi sentado junto com o Legislativo, Executivo e Judiciário, né? Que a gente conseguiu ver uma luz, né? E ver algo para se melhorar. Então, veio o projeto para casa, um projeto muito importante da questão de contratação de médico de 20 horas. Então, 40 e 20. Estava com uma dificuldade na questão da contratação de médico 40 devido à questão salarial, né? A gente tem toda essa questão, enfim, das leis, do salário do prefeito, que já foi dito várias vezes, né? E agora, então, foi-se aberto veio um projeto para a Câmara de 20 horas, onde o Legislativo aprovou em unanimidade esse projeto, pensando, então, para que os nossos munícipes tenham, sim, médico nos postos, né, de saúde, que atendam bem o nosso povo, né? Porque a gente sabe que uma das únicas coisas que o nosso povo espera é ter saúde de qualidade, o pessoal do interior, estrada de qualidade, né? E educação, né? São três pautas muito importantes. E pensando assim, Elvis, um pouco mais além, uma demanda muito grande que a gente tem no município, que a gente tem que ter um olhar especial para isso, é a questão da habitação popular também, né? Como é que está isso daí? Então, últimos anos a gente sabe que não teve mais nenhum programa federal para habitação popular. Mas a gente sabe que são pautas que o povo nos cobra muito, que deveria ter. Então, esperamos que no próximo ano volte a ter novamente a habitação popular e que nós, no nosso município, também podemos abrir esse leque para esse povo que está esperando, sim, ter sua casa própria, né? Então, são pautas também muito importantes que a gente tem que olhar, né? Olhar para o nosso povo. A gente sabe que não depende só de nós aqui, né? Mas depende também do federal. Mas que venha propostas para que o nosso povo tenha, assim, casa popular para, assim, estar, né? Vivendo com suas famílias. Outra questão importante e que foi questão de discussão, não tanto, mas sim com a presença maciça de participantes no plenário, porque as sessões legislativas, elas hoje são transmitidas através das redes sociais, então muitas pessoas acabam acompanhando por ali e deixam de ir ao plenário. Não quer dizer que não esteja com essa audiência, né? Mas, de qualquer forma, fica o detalhe do seguinte: foi em casos de aprovações voltadas ao servidor e à educação que o plenário esteve lotado, presidente. Nesse sentido aí tivemos apreciações importantes também, né? Sim, na verdade, a questão do piso salarial do magistério dos professores, né? Veio já o projeto para casa, até inclusive foi votado em última votação agora dia 11. Tinha dado umas divergências no projeto, mas o que eu quero deixar bem claro é que o Poder Legislativo do município de São Carlos está sempre buscando projetos que venham importantes para casa. A gente faz um grande esforço, não é só da Cidirleia, mas de todos os vereadores, esse esforço de estar lá, vendo, buscando e aprovando. Se a gente vê que são pautas importantes que precisam ser aprovadas, os vereadores abraçam a causa junto e a gente, né, então aprova. Teve algumas divergências aí, então o projeto voltou novamente para casa, agora foi novamente aprovado e com essa aprovação vai dar novamente
condições para o executivo executar essa questão do piso salarial para os professores. Assim, bem que como o prefeito mesmo gravou um vídeo dizendo que, né, que será feito, o projeto realmente veio para casa, foi aprovado. Então, eu acredito que os professores podem ficar muito tranquilos que eles vão estar, assim, recebendo o piso salarial, né? E também entrou outra pauta agora, que é o das agentes de saúde também e de endemias, né? Isso. Então, esse projeto ainda não chegou na casa, mas a gente sabe que já é de conhecimento do executivo, que também é uma lei, né, que tem e terá que ser cumprida, né? Que tem que passar pela Câmara, né? Tem que passar com certeza. pela autorização legislativa, que é padrão, é um procedimento já legal, né? Isso aí, assim que o projeto vier para casa, com certeza não vai ter problema nenhum entre os vereadores, né? A gente tem esse entendimento de que é importante, né? Então não tem por que não estar aprovando. Muito bem. Algo em relação aos números, bem, essas são as pautas que foram importantes, consideradas aqui pela presidente, em vários assuntos aqui a gente pautou tanto voltado a Celesc, Casan, educação, especialmente, né? E citando aqui também a parte relacionada aqui à primeira pauta citada por ela foi a autoescola, em função de que mudaria a regional, minha gente. Ficaria mais longe para quem quisesse encaminhar a sua CNH, por exemplo, por meio dos estabelecimentos de autoescola aqui do município e dos municípios de Águas de Chapecó e São Carlos, para outros municípios que não Chapecó e Palmitos hoje. Seria para a Maravilha, né? Essa seria a pauta, né, Isso seria a pauta. Sim. Outra pauta importante, Elvis, foi a questão da audiência pública. Nós tínhamos um projeto lá, 039/2021, de condomínios, que era do ano de 2021, né? E nesse ano foi abraçada essa causa, foi feita audiência pública, né? Onde o povo tinha a oportunidade de vir se manifestar também sobre isso na Câmara. Foi aprovado e hoje, né, se tem essa condição do nosso município de São Carlos ter condomínio no nosso município, então, né? Também foi uma pauta muito importante. A questão também do meio ambiente, ali foi aprovado um projeto bem importante também. Tivemos uma audiência pública também na segunda-feira, a questão do plano diretor do município, que é muito importante, né? Que também está sendo bastante debatido, teve muito questionamento, a reunião inclusive foi gravada, né, Elvis? Exato. Também foi uma pauta, assim, que eu diria bem importante pro nosso município, né? Então, o que eu diria para o povo é essa questão do plano diretor também. Nós temos que ficar, sim, de olho e acompanhar. Quando tem essas audiências, o povo tem que vir, sim, prestigiar esse evento, porque é um momento, assim, que, de repente, para muitos anos, né, vai influenciar aqui no nosso povo. Então, é importante a população estar por dentro, estar participando, dar a sua opinião. Então, quando tem essas audiências, é muito importante o povo estar participando, né, dessas audiências públicas. E o plano diretor, presidente, vamos até aproveitar o gancho aqui, ó, foi no Legislativo. Ainda assim, falta muito da participação da comunidade, porque o plano diretor é o que rege todas as definições do município, e de um município, né? Sim. No caso. E, por meio desse plano diretor, muitas coisas estão empacadas, eu diria, aqui em São Carlos. Então, é importante que se elabore muito bem esse documento. Nós tivemos realmente uma discussão bastante grande, discordâncias que são sempre válidas e somam na última segunda-feira, porque ocorreu logo após a última sessão ordinária, e essa discussão ainda vai continuar. Então fica aqui o gancho para que as pessoas aqui da cidade participem, contribuam para não reclamar depois, né? Isso e daí aí. não sai um loteamento, não sai uma infraestrutura em função de que o plano diretor está no plano diretor, não permite. Mas foi definido naquele momento, né? Por que você não esteve junto? Isso Então aí. está aí a definição, aproveitando o gancho aqui. Porque foi lá no Poder Legislativo, minha gente, e envolveu a empresa responsável contratada para tal serviço, após licitação, que fez um diagnóstico inicial, que foi discutido, foi discordado, e que novos ajustes serão feitos posteriormente em novos prazos. Continua lá, presidente, porque nós estamos ouvindo a presidente da Câmara de Vereadores de São Carlos, vereadora Cidirleia Asman. Aqui eu só fiz esse parênteses em relação ao plano diretor, justamente porque foi no Poder Legislativo. Mas os trabalhos continuaram lá em relação ao primeiro semestre, né? Isso aí. Então, 40 projetos de lei complementar
entre eles daí resoluções, decretos, 96 proposições entre requerimento, indicação, moção foram aprovados nesse primeiro semestre, então, desse ano. Certo. Também tivemos uma melhoria no site da Câmara, que foi feito um investimento, onde também foi feito um estudo junto com a funcionária da Câmara, que preparação para ela, para também melhorar o site da Câmara. Também tivemos uma melhoria, Elvis, que agora, quando a gente voltar dia 1º de agosto, que essas 2 semanas agora é recesso, vai ter a qualidade das câmaras vão estar melhor. Também foi feita uma troca nas câmaras, porque não estava mais tão nítida, enfim. A gente sempre tem algum problema, às vezes também aconteceu já problema de transmissão, às vezes tu tá lá, é 7 horas, tu não tá conseguindo transmitir, eventualmente tem alguns problemas que às vezes dá, né? Que é sistema, certo. E a gente não tem esse controle sobre isso, né? Muitas vezes não tem o que fazer, mas a gente deu agora condições que melhorou as câmeras também para ter uma transmissão com melhor qualidade para o nosso povo também estar acompanhando, né? As sessões com mais clareza, mais conseguir acompanhar melhor, né? E também uma que foi aprovada no primeiro semestre foi da Galeria Lilás, né? Que também sim, voltada às mulheres, né? Que também que terá que ser agora nesse segundo semestre desenvolvida, mas foi aprovado já no primeiro da Galeria Lilás. Então, assim, Elvis, muitas coisas, né, que a gente está trabalhando. Foi produtivo, então. Foi produtivo. Diríamos. E uma coisa que eu quero dizer, Elvis, que também foi aprovado o Vale Alimentação para os funcionários. Isso, essa subiu consideravelmente aí, né? Sim, para os funcionários da Câmara, não é para vereador, é só para os funcionários. Nós tivemos também, nesse primeiro semestre, 2 sessões extraordinárias. O que eu quero dizer aqui que foi feito, os vereadores abraçaram, vieram, participaram dessas sessões extraordinárias. Essas sessões, quando a gente vê a necessidade, a gente faz, mas o que o povo tem que ter bem claro é que nenhum vereador recebe extra por isso. Quando a gente faz essas sessões extraordinárias, o vereador não está recebendo a mais do que o seu salário no mês. Então, ele vem, se disponibiliza, vem, acho justo, a gente está aqui para trabalhar, então, se às vezes surgem essas demandas, a gente tem que atender, né? São destaques aí relacionados, né? Extraordinário. É que sempre tinha, algumas casas de leis têm esse preceito de ter o ganho a mais em relação a extraordinário. Não é o caso de São Carlos, então, presidente? Não é o caso de São Carlos. São Carlos, os vereadores é o que eles recebem no mês, né? E eles não têm essa questão aí. Uma coisa que eu quero destacar também, Elvis, que me alegra muito, essa questão de todos os vereadores estarem indo buscar recurso, né? Todos os vereadores correndo atrás, né? Então, como é importante nós, vereadores, quando a gente vai para um curso, os vereadores sempre, além do curso, eles vão procurar bater nos gabinetes dos deputados, né? Cada um com a sua, né? Cada um vai com o seu, cada um vai questionar o seu, vai levar demandas do município, né? Porque se a gente não é ouvido, ou visto, ou lembrado, né? Outros municípios vão e outros municípios levam. Então, é muito importante quando a gente tem esses dias de formação, além da formação, né, Elvis, que nenhum vereador, eu sempre digo, nasceu com uma faculdade pronta de como é ser vereador. Então, quando a gente entra, a gente tem que correr atrás, buscar informação e de entender melhor as leis, né? Para assim poder legislar com melhor qualidade. Então, quando tem cursos de formação para os vereadores, é muito importante os vereadores sempre estarem participando. E nesses momentos eles aproveitam e vão visitar os gabinetes. Então, por esse motivo também a gente conseguiu muito recurso que veio para o nosso município, né? Eu, particularmente, estou muito feliz porque foi próximo de 3 milhões e 500, né, que veio do meu partido. Então, se somar todos eles lá, de todos que falaram aqui, olha, passa de 5 milhões aí, um montante relacionado ao levantamento prévio que a gente fez em relação à vinda de emendas parlamentares, sejam impositivas ou positivas, relacionadas aos vereadores. Antes da gente encerrar, presidente, eu gostaria de mencionar aqui um projeto de lei aqui relacionado às diárias ou à equiparação destas com o executivo. Passou pela casa. Sim, passou um projeto, sim. Nós estávamos numa diária no valor, se não me engano, ali 450 era. Como é que ficou essas faixas? 400, porque são por locais, né?
Eu não tenho Florianópolis, aqui exato Brasília, agora. Chapecó. Mas deu uma reajustada sim, Elvis, e eu vejo que é muito importante isso, porque desde 2014 não tinha sido reajustado. E a gente sabe que tudo aumentou, né? Tudo aumentou, custo de vida aumentou, então hotel aumentou. E o vereador ele tem que ter condição de participar, né? Ele tem que ter condições de poder ir participar dos cursos, se atualizar, né, buscar informação, porque assim para atender o povo também, legislar com melhor qualidade, né, no nosso município. Então, Elvis, esses recursos, eu diria assim, esses 3 milhões e mais de 3 milhões e 500 que somente o nosso partido, eu diria do Partido dos Trabalhadores, juntamente eu com o nosso partido, né, é um valor muito significativo para o nosso município, Elvis. Então, o legislativo, eu como legisladora, a gente busca trabalhar junto com o executivo para ajudar eles a desempenhar as ações que foi prometido lá no plano de governo, que foi pavimentação no meio rural, né? Só a questão dos trajes, Elvis, dos grupos de danças, foi pautas que a própria, né, a deputada Luciane falou, nunca chegou essa demanda para mim. Mas quando essa demanda chegou para mim como vereadora, pensa, era 15 anos que esses integrantes não tinham um traje para dançar, né, um traje já mais... usando o mesmo há 15 anos. Então, essas coisas, Elvis, nos deixa feliz de estar na política. Eu fico animada de estar na política por essas ações, a gente conseguir defender essas pautas, conseguir buscar isso para o nosso povo. Então, eu me sinto hoje, estando na política, eu me sinto feliz por essas questões. Sim. Saber que a gente tem coisas, pautas que a gente pode abraçar e que vai ajudar a nossa vida do nosso povo ser melhor, né? A luta diretamente, né? Aí dá para fazer um parênteses que foi a deputada Luciane Carminati, que foi quem conseguiu esses recursos relacionados aqui, que é cultura, né, minha gente? Relacionado aos grupos aqui. Aliás, a Luciane Carminati é uma das poucas parlamentares que se salva em lutas específicas, né? Ela é muito Como professora, atuante. ela é muito atuante em relação à luta pelos professores, então a gente faz aqui, independente de qualquer lado, mas é uma das poucas que talvez poderia continuar no trabalho em relação aos parlamentares. E falando dos deputados, então nós temos o Fabiano Exato. da Luz, que é um cara que abraça também o Neudi Sareta, o padre Pedro Baldiceira, o deputado Pedro Uxai. O Uxai também é a questão do FPM, né? Agora veio novamente para o nosso município um recurso, agora em julho, e vai vir novamente em setembro do FPM, né? É uma pauta com o deputado, né? Lutas que eles defenderam e conseguiram, pensando na municipalização do nosso município, né? Antes da gente encerrar dos municípios. Exato, os parlamentares que têm como incumbência aí fazer essas lutas específicas aí, né, minha gente? Defender. O pessoal que pediu em relação às diárias, que é realmente 450 foi equiparado para com o município, e R$600 também, a outra faixa que nós 500 e pouco, eu não tenho agora, não trouxe exatamente, acho que eu também não me ative ao projeto, apenas fiz 500 e alguma coisa agora pro... Porque foi a última, foi da última pauta das últimas duas sessões que entrou o não projeto. Foi na, né? Acho que não foi na última, nas duas últimas. Sim, ali teve o envolvimento dessa pauta. Porque na verdade diárias. São coisas que a gente sabe que o pessoal pede da diária, presidente, sim, e é uma pauta que eu sempre pergunto em relação a será que é necessário? A presidente já respondeu que sim, é uma capacitação e melhora para a condição de busca de conhecimento dos vereadores. As pessoas aqui perguntam os valores específicos, aí cada um com o seu julgamento, né? Mas aqui já foi explicado então pela presidente. 7h59, presidente, deixa os microfones à sua disposição, porque vem aí o segundo semestre. E aí as lutas continuam, né? Continuam, essas pautas citadas, algumas devem comparecer aí no segundo semestre novamente. Logicamente que nós temos aí que vão aparecendo, né? E o legislativo tem, por lei legal, né? Essas apreciações que devem por lá passar, não só o executivo, mas sim pelo legislativo, no sistema que a gente tem hoje. E assim a gente espera para o segundo semestre também, né? E também... Continua às 19 horas as sessões, é isso? 19 horas certo. E dia 1º de agosto, novamente. Tá. E Elvis, assim, falando das diárias, as diárias também não é só para os vereadores, é para os funcionários da Câmara também. Quando o funcionário precisa se deslocar para fora em busca de um curso, eles também recebem essas diárias. Então, a gente sabe que para passar uma noite no hotel, né?
É mais que 200 e pouco por dia, né? E sem contar o almoço, o café, a janta e mais Uber que você precisa para se deslocar. Então, os funcionários da Câmara também se enquadram nisso. E, Mas aí é justo, né? Aí sim, a gente acha certeza. até mais justo. Até eu, particularmente, concordo também plenamente. Os funcionários, os servidores ali, em função de que os salários são padronizados com os sabe o demais. que eu diria, Elvis? O político, né, no caso ali, nós, vereadores, a gente tem que se valorizar, sim, e correr atrás e buscar. Nunca fazer nada ilegal. Nunca pegar do que não é da gente. O que não é nosso, não se pega. Eu penso que a gente tem que legislar pensando no povo, sem fazer nada que não seja correto, né? Dentro da legalidade. Ali, dentro da legalidade, Legal. Isso aí. Muito bem. Presidente, obrigado pela sua vinda. Eu agradeço, Elvis, agradeço a Rádio Tropical pelo convite. Eu acho muito importante o nosso povo são carlense também estar mais por dentro do que acontece, né, no Legislativo. Sei que as sessões são transmitidas sempre, né, e a gente convida o povo para sempre estar acompanhando, né, buscando informação, para ter assim uma grande transparência do nosso trabalho, que é importante o povo acompanhar, muito importante, né? Então, eu convido o povo a sempre estar acompanhando e o que precisar, estou sempre à disposição. Essas 2 semanas que a gente tem o recesso, a gente não está, entre aspas, só não vai ter sessão, mas a gente está à disposição do povo, né? Se podem questionar, podem ligar, o que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo. Mesmo que a gente não executa, mas a gente leva as demandas para o Executivo e assim por diante. Legal. Presidente da Câmara de Vereadores do município de São Carlos, a vereadora Cidirleia Argenta Asman, foi a nossa convidada aqui, né? Ela bateu um papo aqui sobre vários assuntos, avaliando os 6 primeiros meses, ou seja, o primeiro semestre na Casa de Leis. Tá certo, minha gente? Nós vamos repercutir trechos aqui do bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia e a entrevista na íntegra em áudio, vídeo, a foto a gente vai registrar agora, vai estar daqui a pouquinho aí no nosso site, no tropicalfmsc.com.br. Quadro entrevista que tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, aqui na Avenida Santa Catarina, em São Carlos, Farmácia São Jorge. Nós voltaremos na segunda-feira, nesse mesmo horário, mais informações também aí no nosso site. Obrigado pela audiência, vem aí o Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do